Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rosa Mística Podcast. Vamos dar início a mais um episódio para trazer um tema super importante para você que nos acompanha aqui no canal do podcast da Escola Rosa Mística. Hoje com um tema super especial e convidados também especiais. Na bancada, dois alunos, uma que já é veterana e outra que é novata. Vou começar pela veterana, seja bem-vinda mais uma vez, Obrigada, Isabela Monalise. obrigada. É, bom dia, né? Ou boa tarde, ou Boa boa noite. noite também. Depende de que Atemporal, né? temporal. Eu me sinto agora, do ponto de vista mais veterana, que eu já fiz, eu acho que segundo episódio, né? É, eu me sinto mais À vontade. tranquila, mais à vontade e muito grata de estar aqui novamente e principalmente com a nossa convidada de hoje, que é a nossa psicóloga da escola e alguém que a gente já é mais à vontade e com esse tema a gente consegue ter mais como eu posso dizer, Possibilidades. mais possibilidades da gente dizer de maneira mais tranquila, já que está bem presente no nosso cotidiano. E eu me sinto muito grata por estar aqui novamente, e principalmente com uma colega minha, que Perfeito. eu vejo ela todo dia. E essa sua colega, que é colega de turma, de escola, né? A Ana Júlia. Seja bem-vinda, viu, Ana Júlia? Só o seu primeiro episódio do podcast Rosa Mística, que você possa se sentir à vontade para debater e conversar sobre esse tema, como ela disse, importante, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. Mas, primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada, eu estou muito agradecida por estar aqui, principalmente falando sobre esse tema que é muito importante esses dias atuais, principalmente entre adolescentes, quando a gente fala sobre a saúde mental dos adolescentes, até adultos e crianças, sobre exposição de tela, principalmente em crianças pequenas, e enquanto isso pode afetar até na vida adulta. Acho isso muito importante. Perfeito. Então, como vocês já externaram um pouco o tema de hoje será saúde mental dos jovens e adolescentes nos temas atuais. E para debater esse tema, a Escola Rosa Mística convidou a Candice Lira, que é psicóloga aqui da escola, mas eu queria que você se apresentasse um pouco mais para as pessoas entenderem o porquê desse convite e o porquê de você vir aqui para compartilhar esse seu conhecimento e nos ajudar, de certa maneira, nesse tema tão importante. Para mim é um prazer imenso, né, participar desse momento, dessa conversa, né, com vocês e com os demais que terão oportunidade, né, de ter acesso a esse conteúdo. Meu nome é Candice, como o senhor já falou, você já falou assim, O né? senhor não. Como você já falou, a gente trabalha com saúde mental há algum tempo já, mas a gente também tem um pezinho na educação, Perfeito. né? Já faz um tempo, já temos uma jornada, na verdade, na área da educação e não poderíamos deixar, né, de participar desse momento tão oportuno, né, de um tema tão pertinente para os nossos dias. Perfeito. Então, como você já viu, os convidados super à vontade para a gente debater sobre esse tema e você também pode ficar à vontade para comentar aí nessa live, nesse novo episódio, na verdade, do Rosa Mística Podcast. Deixa aí o seu comentário, o que é que você está achando desse projeto, dos outros episódios. Lembrando que você pode assistir os outros episódios. Já falamos sobre inteligência artificial, sobre o papel da família na sociedade e também sobre o impacto do game na educação. Então, tem 3 outros episódios muito bacanas que você pode acompanhar aí no nosso canal. E não esquece de se inscrever, fortalece também esse projeto da Escola Rosa Mística e deixar o like aí nesse episódio. É muito importante essa sua interação. Segue também o Colégio Rosa Mística no Instagram para você poder acompanhar todas as novidades da escola. E para a gente já seguir para esse debate, para essa conversa, o nosso primeiro assunto será os desafios emocionais dos jovens, né, Ana Júlia? O que é que a gente pode trazer aí já nesse primeiro tema? Sim, focando principalmente na pressão estética social que a sociedade impõe, principalmente sobre as mulheres. E as redes sociais, querendo ou não, acabam influenciando muito nisso. Como fotos, às vezes até photoshopadas e tal. E com a procura de um corpo perfeito, um alcance que acaba sendo inalcançável, causando vários problemas, tanto mentais quanto físicos, como problemas alimentares, ansiedade, essas coisas. E eu queria saber como você acha que as redes sociais podem afetar a percepção que os jovens têm sobre si mesmos, sobre seus corpos e etc.
Ana e demais, né, ouvintes? A gente costuma dizer que nós vivemos um século adoecedor. A verdade é essa, né? E eu acho que um dos maiores reforçadores que nós temos hoje são as redes sociais, lamentavelmente, né? E por que que isso acontece? Justamente porque a gente tem projetado ali uma coisa que não é real, né? A gente tem o contraponto do lado de fora, que é o ideal, né? Mas ali o que é projetado não é real, entende? É muito fantasioso, como você bem disse, né? É muito artificial, é aquela coisa fantasiosa. Ninguém projeta ali a realidade do que se vive, Ou a dificuldade, né? as dificuldades, né? As falhas. O que a gente vê ali é o fake, é a fantasia, né? E, lamentavelmente, o que as pessoas veem como que é projetada ali como realidade, que não é realidade, né? A pessoa que assiste, que vê do lado de cá como verdade, absorve aquilo como verdade, né? E aí o que é que acontece? Essa imagem projetada atinge pessoas que estão em formação, crianças, adolescentes, né? Jovens vulneráveis, estão no processo de formação de identidade. E aí é onde a gente tem o maior índice de problemas, né? Como você mencionou, de ansiedade, de depressão e, consequentemente, muitas vezes, lamentavelmente, o suicídio, né? Então a gente tem essa dualidade entre o real e a fantasia, entre o real e o imaginário, né? Esse choque de realidade tão triste que a gente tem vivido hoje com as redes sociais, né? E que tem trazido o adoecimento de uma forma tão séria, tão trágica para a nossa geração. Isso traz uma pressão social muito, muito grande, né? Como você já citou. E além desses problemas, que muitas vezes são apenas dos jovens ou das pessoas que sentem, acaba desencadeando outra série de problemas relacionais dentro de casa, com a família, que muitas vezes a comparação, vamos dizer assim, você começa a perceber que dentro da sua casa não existe aquela perfeição que existe nas redes sociais, que outro adolescente, outro jovem que está vivendo determinada realidade, e acaba trazendo essa pressão ainda maior até para as famílias, para o contexto familiar. E, Isabela, eu queria que você falasse sobre essa questão dessa pressão social e nessa perspectiva do contexto também familiar. É, sobre essa perspectiva, como o senhor mesmo falou, do contexto Aí, familiar, sim, tá vendo? Não só foi eu que Sim, chamei. hoje, como essa pressão social, a gente vê que muitos jovens, adolescentes, crianças, vêm sido afetados diariamente, todos os dias, por, eu posso dizer, como uma explosão de informações e que muitas vezes essas informações não são reais, né? Como você mesmo falou, uma fantasia, uma imagem fantasiosa, um mundo perfeito que muitas pessoas mostram ali na internet e que causam comparação, que causam ali uma imagem de si mesmo errada. Uma imagem de ver ao redor, ver dentro de casa, principalmente, ver os pais, ver a criação e se sentir inferior, né, a cada dia e se sentir mais pressionado. E eu acredito com essa pressão que os jovens têm e levam isso para casa por conta das redes sociais, a gente consegue ver também pressão nos pais tá com os filhos. Porque quanto mais os jovens, a gente vê, quanto mais os jovens eles consomem esse tipo de conteúdo, eles consomem essa ideia fantasiosa, eles consomem diariamente essa maneira de viver, esse estilo de vida que eles não vão alcançar, de certa maneira, em muitos casos, eles não conseguem alcançar, pois a perfeição não existe, eles se sentem pressionados cada dia mais
a serem perfeitos, a alcançarem aquele estilo, a alcançarem aquela moda, aquele hype, se eu posso dizer. E eles, com essa pressão que eles se sentem mesmo, eles acabam trazendo isso para casa. E eu queria perguntar, o papel das redes sociais na criação de expectativas e pressão sobre os jovens. Como você consegue formular isso para nos responder? Eu queria pensar um pouquinho sobre esses dois comentários que vocês fizeram, em relação a essa necessidade, né, que a gente tem sentido de estar sempre bem e de sempre projetar que nós estamos bem, né? É como se o jovem vê lá na rede social, né, que tá todo mundo bem, que tá todo mundo lindo, que tá todo mundo perfeito. O corpo, a vida, né? O estilo, sei lá, a família. Chega em casa, exige O isso financeiro, também, não é? Principalmente. O estilo de vida, tudo um mar de rosas, é tudo perfeito demais. Chega em casa, quer cobrar dos pais, os pais nessa necessidade de suprir, enfim, é quase que um ciclo, né? Se torna um ciclo. Eu lembrei-me de uma vez eu estava ministrando uma palestra, e aí uma pessoa que estava na palestra disse assim, Candice, interessante que eu havia visto a postagem da pessoa que falou na hora da palestra. Eu havia visto a postagem dela, que era no Parque da Criança, a família toda, num domingo de manhã, num piquenique. A família toda, os avós, os filhos, os netos, coisa mais linda do mundo. Tipo propaganda de margarina, né? Coisa mais linda lá. E na palestra, ela havia dito, dias depois, ela disse, Candice, não tem aquela foto? Eu disse que a gente se conhecia e ela teve a oportunidade de participar da palestra que eu ministrei. Não teve aquela foto? Eu disse, teve. Pois antes daquela foto, a família inteira tinha pego um pega cacete, pra capar. desculpa a palavra, né? Não sei se a censura me permite, mas tinha pego e paga uma confusão lá, uma briga, Pra certo? tirar foto. Eita, Assuntos concernentes à família. Aí, na hora de posar para foto, fizeram, todo mundo. certo? Sorri, né? Sorri a cena. Tiraram a foto, voltou. Quando voltaram, né? Quase ninguém se falava mais, mas voltaram para casa, enfim, enfim, enfim. Era para postar. O cenário perfeito para postagem. É o frame da felicidade. Tu estás entendendo? A vida é um filme, e aí um filme cheio de contradições, e aí a gente pega o frame é uma fotografia que teve um momento ali feliz e acaba se tornando um destaque, né? Mas a gente acaba anulando todo o processo que é o processo de divergência, que é importante para o crescimento, para a evolução. O que eu tenho lamentado é que essa necessidade, essa urgência de sempre postar que está bem e de sempre se exigir estar bem, né, tem sido cobrado um preço muito alto, porque ninguém está bem o tempo todo. E a gente nem precisa estar bem o tempo todo, porque é a falta que nos impulsiona a ir atrás, é a falta que nos impulsiona a buscar mais, né? É o sonho que nos impulsiona a sair de casa, a fazer, a concretizar, realizar. Então, se você tem tudo, para que que você vai sair de casa? Se você tem tudo ao alcance das mãos, o que que vai fazer você continuar sonhando e inspirar mais? Então, essa necessidade dessa perfeição, de tamponar tudo, de você não ter falta de nada, o que que vai fazer com você? Vai lhe anular como sujeito. Isso é muito perigoso e é isso que tem acontecido com a nossa geração. Perfeito. A gente vai falar agora sobre um pouco sobre relacionamento, né, Ana Júlia? O que é que você tem Sim. a dizer? E aí eu vou fazer uma provocação para que você faça uma provocação para ela. Como tem sido o relacionamento entre vocês nessa faixa etária de idade que vocês têm hoje, nessa perspectiva da comparação ou da aceitação ou de não buscar tanto essa perfeição?
Assim, é difícil porque não é só a sua aprovação que você também quer a aprovação dos outros, das mesmas pessoas da sua idade ou até mais velhas, entendeu? Depende da sua criação. E eu acho que coisa com relacionamentos, tanto amorosos quanto familiares, depende também muito da pressão social. Porque, eh, como o Candice realmente disse, a família às vezes não se dá tão bem. Não se dá tão bem, então não tem muito o que você fazer. As redes sociais, elas mentem bastante. As pessoas não querem postar coisas tristes, as pessoas postam coisas felizes, as pessoas não querem ver outras coisas tristes. Se sua vida já está triste, você abre uma rede social, você vê outra história triste. Você não vai ver isso, você não vai dar engajamento para aquela notícia, para aquela coisa, entendeu? As pessoas querem ver coisas felizes, elas querem ver coisas mentirosas, porque a vida não é uma coisa feliz, entendeu? E todo mundo sabe disso. E relacionamentos também amorosos, para você amar alguém, você precisa primeiro se amar. E é isso que não está tendo muito entre os jovens, principalmente por causa da pressão social sobre os corpos. Porque se você não se ama, como que você vai ter amor suficiente para dar para o próximo? Entendeu? É, sobre os relacionamentos, inclusive. Como você acha que as redes sociais podem influenciar o relacionamento dos jovens? Só um adendo na tua fala, que tu disseste que a vida não é feliz e todo mundo sabe disso. Calma. A vida Mas isso é pode bom, ser feliz. isso é bom, isso é bom. Isso é realmente importante. Traga sua reflexão. Não é? A vida pode ser feliz, sim, Mas não né? o tempo todo. Não Muitas vezes. precisa Não ser o precisa ser tempo o tempo todo, todo, mas claro. também não é que Não é ela não seja, né, isso. Ana? É porque eu falei num contexto de que todo mundo quer ter uma vida Ah, perfeita, não tem. É, entendeu? Mas Por feliz, isso, feliz, ela exatamente. pode ser Porque nas redes sociais todo mundo mostra ter uma vida feliz, ter uma vida perfeita, perfeita, uma sim. entendeu? perfeita. Sim, Aí sim. quando outra pessoa vê, ela fica, nossa, caramba, minha vida Sim, não é sim, assim, sim, sim, sim. entendeu? Foi Sim, nesse contexto. sim. Está ratificado. É, É, é porque senão pode ser que alguém pense, né, que não é feliz nunca também, né? A gente pode ser feliz fora das telas. Inclusive, viva o que se é feliz e não é postado, não é? Que pode ser também, né? É, eu lembrei-me quando vocês estavam falando sobre essa questão dos relacionamentos de Bauman, né? Quando ele fala, o filósofo, né? Faleceu, isso. Quando ele fala sobre os relacionamentos líquidos, né? E o que que a gente vive hoje? Tudo fluido. Né? Muito pouco nós temos de relações sólidas, né? Concretas. Por quê? Porque as pessoas se apegam muito ao que é físico. E isso aqui passa, né? Isso aqui passa. Bota um botox, faz uma plástica, mas isso aqui não foi feito para durar a vida inteira. Então, se eu me apego ao que é material, que é passageiro, a tendência é passar, né? Se eu me apego ao que é projetado numa tela, vai passar. Então, infelizmente, as relações hoje se dão dessa forma, né? As pessoas não estão mais criando laços. É tudo muito passageiro, é tudo muito fluido, lamentavelmente. Perfeito. A gente vai entrar num tema agora, que é o papel dos pais, e é muito bacana. A comunicação aberta, como ela, e aí eu vou dar um testemunho. Eu tenho um filho de 7 anos, e aí nessa perspectiva da comparação, uma vez ele chegou para mim e disse, pai, compra um PS5 para mim, porque na mente dele é fácil, né? Ele vê ali todo mundo com PS5 no YouTube, os meninos que ele assiste brincando. Aí eu fui explicar para ele, disse, olha, não é tão simples assim comprar um PS5. Porque a gente está na perspectiva das crianças acharem que tudo é muito fácil. Que uma bicicleta é fácil, um PS5 pode ser muito fácil, um carro é muito fácil. E aí essa necessidade dos pais terem essa percepção de explicar que não é fácil, de que as coisas não acontecem do dia para a noite e que muitas vezes essa comunicação aberta ela tem sido um desafio, não acontece de uma maneira tão eficiente e eficaz dentro de casa, né? Não é, doutora? E nem precisa ser, né? Nem precisa ser. Porque o valor da conquista, o sabor da conquista é interessante. É,
Isso aconteceu a partir de um processo histórico, inclusive, né? Os pais tiveram que sair de casa para trabalhar. O pai já tinha saído de casa. Depois da Segunda Guerra e da Revolução Industrial, a mãe sai de casa para trabalhar também. E aí, o que é que acontece com essa saída dos pais de casa, né? A educação dos filhos passou a ser terceirizada. E, consequentemente, essa falta, essa ausência foi tamponada de alguma forma, né? Com essa doação do que era material. E aí doou-se demais o material para os filhos e esqueceu-se do que é primordial, que é uma presença de qualidade, muitas vezes, né? Realmente. Muito mais do que o que é material. E aí, o que é que o filho tem, né? Por exemplo, dá o PS5, aí o pai dá, porque o pai é ausente, a mãe é ausente, né? Infelizmente. Aí o filho cresce e acha que tudo é muito fácil também, porque na infância foi, na adolescência foi, né? Essa comunicação aberta, o que é que você tem percebido entre filhos e pais? Primeiramente, eu percebi que essa questão da comunicação aberta se ligou muito ao que a gente falou anteriormente sobre relacionamentos. E como você mesmo disse, sobre essa fluidez que a gente percebe nos relacionamentos e principalmente em casa. Essa fluidez de os pais eles quererem suprir a ausência deles com bens materiais e acabando terceirizando essa educação, entregando. A gente vê muito crianças de 4 anos sabendo mexer em um dispositivo como se fosse a coisa mais normal da vida delas. E é preocupante, porque quando nós eh, vamos ver como ela se comporta com o aparelho, é bem diferente da maneira com que ela se comporta com os pais. Muitas vezes os pais, eles não estão toda hora ali, como eu posso dizer, presentes para ver o que os filhos estão consumindo e acabam tendo uma educação vinda pela internet. Muitas vezes, muitas crianças crescem sem a educação dos pais e acabam sendo educados pelos que eles veem na internet Porque e pelo que é visto. E essa comunicação aberta não é fácil, como nós sabemos. Não é fácil o tempo inteiro, já que os pais, eles estão trabalhando, mas é possível. Uma comunicação de qualidade, uma Isso, comunicação é onde os possível. filhos eles possam se abrir com os pais e que os pais eles possam eh, respeitar e acolher os filhos. Isso. E a gente entra numa questão como é visto a importância de uma comunicação aberta e honesta entre pais e filhos. É possível, sim. É possível, é necessário e é urgente. É, né? Ou a gente faz isso, ou eu não sei onde é que a gente vai parar. Diante de tudo que a gente tem visto hoje em dia, né? Com esse embate e esse duelo que a gente tem visto no Paris. Que um diz uma coisa e outro diz outra, e essa queda de braço, e ninguém conversa, e ninguém se entende. Então, ou a gente faz isso, ou a gente concilia, ou não sei onde é que a gente vai parar, não. É verdade, tem que buscar possibilidades para que essa comunicação seja clara, seja E objetiva e possível. assertiva e possível. Porque tem Porque essa muitas vezes possibilidade. cria-se barreiras, né, também entre os pais e os filhos, principalmente nessa fase ali da adolescência para a juventude, que aí não se tem mais aquela possibilidade do diálogo, porque muitas vezes o adolescente ele está naquela criando a sua perspectiva de vida, de mundo, e o pai não consegue entender, por mais que já tenha passado por essa fase, né? Mas assim, eu acho que falta muito o parar, refletir por parte do pai, que Sim. ele que tem que ter o discernimento de entender o filho e levar essa comunicação, né? E criar, na verdade, essa comunicação. Isso é a coisa que eu mais percebo, né? É que muitas vezes há uma rigidez por parte da autoridade, né? Dos pais, ou quem quer que esteja fazendo essa O função, responsável. do responsável, né? Essa rigidez de pelo menos sentar e ouvir.
que muitas vezes o jovem, adolescente, pré-adolescente quer somente ser ouvido, Sem julgamento. entende? Ser ouvido, ser acolhido, somente. E às vezes quem está ali fazendo a função não consegue nem se colocar nesse lugar de ouvinte. Perfeito. É, suporte emocional dos pais e os limites nas redes sociais. Ana, como é que você tem percebido também? É, não essa só de, você tem 2 horas por dia para usar as redes sociais. Ou ter um suporte de saber o que é que está sendo consumido, o que é que está sendo feito, ou quais são as plataformas que o filho está usando. Como a gente pode perceber também, como você tem percebido nessa função aí. Nesse contexto de realmente criar um relacionamento com o seu próprio filho, um relacionamento que flui realmente conversas, sem julgamento, sem brigas, cria um ambiente confortável para a criança, para a criança e para o adolescente, né? Para ele poder conversar sobre os próprios problemas. Porque a partir do momento que o adolescente não tem essa abertura com os próprios pais, o único escape dele é a internet, entendeu? Hum, Isso nem é culpa dele, às vezes, é culpa da própria criação, porque hoje em dia tudo está muito caro, os pais precisam trabalhar, tem 2 empregos, às vezes a criança fica em casa sozinha, e aí filho muito pequeno, não tem pai presente, igual, não pai presente, mas tipo, não fica direto em casa vendo o que está fazendo, acaba tendo que ir para as telas, que é uma babá, né, para os filhos pequenos, porque a mãe não está em casa, não tem o que fazer, vai para as telas, entendeu? É, e de suporte emocional, os pais, eles têm uma função muito importante na vida dos filhos. Tipo, principalmente quando é criança. Quando a gente é criança, a gente tem uma visão muito endeusada dos nossos próprios pais. Aí, quando a gente vai crescendo, aí vai mudando as coisas, acaba criando até barreiras realmente na adolescência, durante a adolescência, porque isso é normal. Normal, entre aspas, né? E com a internet acabou facilitando essa criação de barreiras, porque não tem muito diálogo, não tem como criação de diálogo. Tipo, pais com mente fechada, essas coisas, você vai conversar com seu pai, vai desabafar alguma coisa, já vem brigando. Aí a criança, tipo, ela entende que não dá pra criar uma relação. Conversar. Não é um local seguro pra conversar, entendeu? E como os pais, eu queria entender como que você acha que os pais eles podem oferecer um suporte emocional para os filhos. Suporte vem de suportar, né? E às vezes os pais nem estão se suportando. Como ofertar aquilo que a gente não tem, né? Difícil. Tem uma coisa que eu percebo muito, e não sei quantos de vocês já prestaram atenção, mas quantas vezes a criança, né, os filhos estão ali e os pais estão nas telas. Já viram, já presenciaram essa cena? Uhum. Uhum. Os pais que não soltam o celular. Tem muita coisa para a gente pensar, para a gente refletir sobre, né? Se a gente fosse pensar assim, onde está o erro, eu acho que seria uma conversa mais extensa. Não tem um erro, tem pontos a serem refletidos E e ajustar. ajustados. Porque isso aqui é necessário, ninguém vive mais sem isso. Faz parte, né? Não tem mais como, Tem mais volta, não. mas tudo tem limite, né? Tudo demais é veneno, faz mal. Então eu acredito que existem coisas que precisam ser ajustadas. Se eu não tenho tempo para ficar com os meus filhos, por que que eu tenho tempo para ficar no celular? Se eu não tenho tempo de qualidade para minha família, por que eu tenho com as telas? E a gente percebe uma certa carência dos filhos, né? Os pais também estão carentes. Por isso que eles estão lá nas telas, tentando suprir alguma coisa. Verdade. Vamos para o nosso terceiro bloco.
Lembrando para você que isso é um podcast realizado pela Escola Rosa Mística, que tem como objetivo debater assuntos importantes voltados para a sociedade, no campo da educação, da saúde mental, como é o tema de hoje, das propostas educacionais que a gente tem também nos dias atuais e, claro, pensando também no futuro. A participação dos alunos, que é um diferencial total, como vocês estão vendo hoje aqui, a presença da Ana Júlia e da Isabela, que são alunos do 9º ano aqui da escola, e de antemão, professora, doutora, professora, parabenizar as meninas pela Com desenvoltura, né, certeza. pela Sim. reflexão, pela maneira como estão conduzindo as perguntas, e isso com certeza tem o papel da escola, do que tem sido feito, do que tem sido proposto aí como modelo educacional, que tem provocado também essa perspectiva reflexiva de vocês têm trazido aqui. Como eu já disse no início, temos outros episódios que vocês podem acompanhar e debater junto com a gente. Se inscreve nesse canal e participa, né, desses debates que é muito importante. Temos também ali uma equipe técnica que está participando, ó, os alunos na parte técnica, social media, algo muito, é um projeto que tem como objetivo fazer com que eles sejam protagonistas. Eu estou aqui só dando um suporte, viu, para vocês. E se Deus quiser, em breve vocês estarão aí também tomando de conta e fazendo toda essa mediação Isso. com os nossos convidados. Vamos para o nosso terceiro bloco, que é as estratégias para uma saúde mental saudável. Eu acho que esse é o debate, eu diria que é o debate da atualidade e do futuro, né? Como buscar esse equilíbrio para ter uma saúde mental saudável, os pais, os jovens e quem está no contexto, né? Eu acredito que o ambiente ele tem tido um poder muito forte nessa construção de identidade e também na saúde mental. Acredita, concorda ou discorda? Sim. Enquanto tu falavas, eu pensava, fazia, né, uma reflexão em relação ao que aconteceu ontem, né? Em relação à chacina no Rio de Janeiro. Há algum tempo atrás, nós iríamos ter essa notícia no Fantástico no domingo, Aguardar o domingo, né? não é? Mas a gente teve ao vivo em live, não foi? Então, assim, é pertinente, é atual e é futurista essa reflexão. De nós pensarmos até que ponto isso tem contribuído ou não para a nossa saúde mental. Ontem eu conversava com uma pessoa sobre as imagens que foram reproduzidas do que a gente teve ontem, né? E a pessoa dizia assim que não aguentava nem ver, só leu a chamada, né? A manchete. Aí eu disse, não, eu olhei e dei zoom. Mas até que ponto isso é saudável, entende? Até que ponto essa urgência, né? Nas redes sociais de notícias, dessas coisas que a gente tem visto mesmo, né? Do que tem sido noticiado, dessa urgência de tanta coisa, né? A gente é bombardeado com O tanta informação, tempo né? inteiro. Não dá tempo esfriar. Não dá tempo. Não dá tempo você administrar uma notícia, já chega outra, né? Então, isso, ou a gente recua, né? Ou a gente puxa o freio de mão e dá aí uma recuada, ou Nessa perspectiva, Ana, vamos trabalhar agora de como buscar essas possibilidades, né? Algumas dicas que a gente pode ter aí para fazer uma triagem melhor do que está sendo consumido, para que esses jovens não sejam tão bombardeados em relação às redes Só vamos sociais. fechar a pergunta, foi pra mim ou pra ela? Não, é para você agora. Isabela, Obrigada. Isabela, Isabel, Ana, Isabela. Isabel, É, nessa questão sobre a gente estar sempre sendo bombardeado de muita informação e não dar tempo de esfriar, eu acredito que uma, acho que um escape, acredito que seja um escape, sejam as atividades offline. Muitas vezes a gente tá sempre o tempo inteiro sendo bombardeado realmente com essas informações o tempo inteiro, constantemente, a gente sempre tá querendo saber de tudo e nossa mente tá sempre muito carregada de informação, de tudo, e a gente não consegue ter essa calma, e eu acredito que isso afeta muito
no psicológico e na saúde mental, Com certeza. já que eu acredito que aumente o que a gente vê muito hoje em dia, que é a ansiedade entre jovens, a Isso. depressão e essa falta de pausa, de saber o tempo de pausar, de dar uma calma, calma, Uhum. desliga isso. Preste Respira. atenção, respira, preste atenção na realidade. Se respeite. Se respeite, respeite sua mente. Causa um choque imenso no, na sociedade, nos jovens que a gente vê hoje em dia. E a gente percebe que atividades offline são extremamente importantes para a gente se conectar tanto com nós mesmos, tanto Isso. com os relacionamentos que estão ao nosso redor, tanto com o ambiente que está ao nosso redor. Principalmente. Principalmente, isso afeta, claro, essas atividades offline afetam de uma maneira boa, posso dizer. Saudável. Saudável, atividades saudáveis, sem precisar estar o tempo inteiro nas redes sociais. E eu vou dar aqui um testemunho de vida. Eu pratico esportes e eu acredito que os esportes sejam uma atividade offline muito importante. É uma maneira, mas cada um tem a sua. E para você, qual seria a importância realmente das atividades offline? Um exemplo de atividades offline que possam dar esse suporte para a saúde mental. Eu acho interessante, porque a gente pensa que não vai viver certas coisas e acaba vivendo. Tem crianças que não conseguem, não estou falando de algumas, não é nem patologias, mas algumas especificidades. Crianças que não conseguem contar histórias. Branca de Neve, Três Porquinhos, a gente pensa que não vai viver determinadas coisas. Crianças que não conseguem jogar jogos de tabuleiro, por exemplo. Entende? Crianças que não conseguem jogar o jogo da memória. Mas se você der o celular, lógico que vai saber mais do que eu, isso aí não tem nem dúvida, né? Lógico, vai saber mais. Entende? É sobre isso. Onde a gente se perdeu? Que está sendo estimulado, né? O que está sendo aproveitado, que a gente está criando. Quais são as possibilidades que estão sendo criadas, além das telas? É um caminho sem volta? Talvez. Mas não precisa ser tão adoecedor. E o único caminho, né? E o único caminho. Porque o que a gente vê é transformando a tela no único caminho, na única possibilidade, e esquecendo as demais. Isso é muito reflexivo, porque eu venho de uma época onde a gente soltava pipa, jogava bola de gude, brincava de peão, brincava de pique-esconde. Hoje em dia a gente não vê mais crianças brincando de toca na rua, de pique-esconde, porque está todo mundo em casa atrás de uma tela. E Isso. essas atividades offline seriam justamente essas possibilidades. Mas aí entra uma discussão bem mais ampla, como você bem disse, que é essa questão da vida acelerada que a gente vive, do quão o mundo tem cobrado de nós como seres humanos. De produção, né? Tem outra questão também que muito se alega, que é a questão da violência. Eu cheguei a brincar na rua, as crianças de hoje não conseguem mais brincar na rua, né? À noite, por exemplo, por causa da violência, por causa, né, N questões. Eu ainda brinquei na rua, crianças não brincam mais na rua. Enfim, cada um com seu cada qual. Mas, como você bem disse, não precisa ser o único caminho. Existem opções. Você trouxe o esporte, nós temos outras opções, né? Cada um dentro da sua realidade pode procurar alguma coisa que se adeque, né? Como eu já disse, inclusive a Ana, viva, viva no sentido de comemorar o que se é vivido e não é postado. O Nossa, processo. nessa parte até me trouxe uma nostalgia, poderia dizer. Me trouxe nostalgia, mesmo sendo bem jovem. Eu quero dizer o que Calma, calma. Sobre brincar na rua.
de hoje em dia as crianças não brincarem mais na rua. Eu me lembro que até os meus 10 anos, não faz muito tempo, Um dia desse, um né? dia desse, até os meus 10 anos, eu brincava na rua. Só que não era dos mesmos jeitos que eu ouço da história dos meus pais. É bem diferente. E eu acredito que meus pais brincaram na rua até bem mais velhos. Eu parei, pois essa questão da violência, de realmente ter mais cuidado com o mundo que a gente vive hoje. E eu me lembrei de quando eu brincava de pique-esconde, pega-pega, essas brincadeiras, e passava horas e horas lá até escurecer brincando, e hoje em dia a gente não vê mais isso. A gente não consegue encontrar crianças brincando na rua. E eu acredito que seja uma coisa triste, porque brincar é tão legal. Mas assim, aí é criar possibilidades. Numa cidade como Campina Grande, que hoje é uma cidade que tem muitas possibilidades, quando Tem você tem, algumas possibilidades, né? sim, A sim, gente hoje sim, tem muitos parques, tem praças, sim. tem coisas que dá para você não estar na rua, estar num lugar um pouco mais Tem seguro possibilidades. e também com outras pessoas. Isso Isso, acaba se tornando possibilidades. isso, Então, se eu é não olhar só para a dificuldade. Se a rua está perigosa, se eu não posso brincar com meu filho na rua, que eu vá para um parque, que eu busque um lugar mais seguro para que eu crie essa possibilidade dessa atividade offline. Ana, a gente já vai se caminhando aqui para o final. Qual é assim? Se fala muito do momento certo de buscar ajuda, de entender quando buscar ajuda profissional. Vocês, como jovens, assim, nessa faixa etária, eu volto a reforçar, é fácil entender que é um momento de pedir ajuda para os pais, para que ele busque uma ajuda profissional, ou você ainda entende que é um pouco difícil? Eu queria retomar um pouco para o assunto das crianças, porque realmente não se vê muitas crianças brincando na rua, como você falou sobre jogos de tabuleiro, essas coisas, que elas têm mais afinidade com jogos de celular e essas coisas. Eu queria saber quanto você acha que é a idade adequada, saudável, para dar tela para crianças. Ana, eu não tenho base científica para isso, né? Assim, para te dizer com precisão, entende? Mas, né? Pelo que a gente vê em questão de desenvolvimento, eu vou dizer assim, em questão de, estou falando de forma leiga, que eu não tenho base científica, não fiz estudo, não fiz pesquisa, tá entendendo? A gente sabe que hoje recém-nascidos, né? Recém-nascido, que eu digo assim, com a questão de meses, os pais já entretem com. Já é forma de entretenimento os desenhos, né? Mas, vamos dizer, 5, 7 anos para frente. Seria uma sugestão minha. Mas volto a repetir, né? Não é uma questão científica. Eu não tenho base para te falar com precisão. É porque eu vejo muitos pais entregando telas para crianças muito novas e Sim, realmente 5 meses. atrapalha no desenvolvimento da fala, do pensamento Deixa eu, crítico. semana passada eu escutei uma expressão que eu não tinha ouvido ainda. E foi uma questão de uma criança, mas a criança tinha 4 anos, e foi uma psiquiatra que trouxe, né, como um possível diagnóstico, congelamento de tela para uma criança de 4 anos. A fala da psiquiatra foi essa. Por quê? Porque a criança estava sendo excessivamente exposta a telas. Entendeu? Então, o comportamento que a criança estava manifestando não tinha diagnóstico. Era só por causa das telas. Não tinha patologia nenhuma. Não tinha sido nenhum. Era congelamento de tela. Entende? Isso também acaba voltando para o contexto familiar, sobre não ter tempo, né? Era uma circunstância da família, Sim. entendeu? E a criança também acaba tomando comportamentos agressivos, porque como ela não é ensinada, tipo, educada corretamente com os pais, ela acaba realmente aprendendo na internet, igual a Isabela tinha falado antes, do contexto familiar. Acaba tomando atitudes agressivas, comportamentos agressivos, não desenvolve muito bem o pensamento crítico
raciocínio quando vai fazer alguma atividade, alguma coisa sem a tela, sem ajuda, essas coisas, entendeu? Isso, verdade. E nessa linha de raciocínio, quando os pais devem perceber que de fato é hora de buscar ajuda para a criança e observar também na faixa etária já da adolescência, quando buscar ter essa percepção que é preciso buscar uma ajuda profissional para poder ter um pouco mais de saúde. Eu acho que desde sempre. Quando começou, já é bom procurar, né? Eu acho que desde sempre. Mas a gente tem enfrentado casos de abstinência, tu acreditas? Crianças com abstinência de telas. Crianças, adultos. É. Eu não digo adultos, porque adultos têm Olha, abstinência de tanta coisa, né? Já, aqui é meio assustador. Eu tive uma conversa recentemente com o diretor da Fazenda do Sol. certo. E lá tem mais pessoas se tratando de dependência de tela do que de dependência química. Ele trouxe essa informação. É pesado. Aí você tem crianças que não conseguem passar algumas horas sem as telas. Que quando ficam sem telas, por exemplo, para vir para a escola, tem crise. Crise de ansiedade. Que precisam ser medicadas, né? Que já tem lesão de alguma forma. Então, buscar esse acompanhamento quanto mais cedo possível. Quanto mais cedo possível. Não esperar chegar no limite, né? É, Que a gente não sabe qual é o limite. é verdade. Porque tem esse detalhe. Ah, não, dá para esperar um pouco mais. Vamos acompanhando, vamos tentando aqui. Esperar o Mas quê, né? quanto mais a gente tiver esse acompanhamento, e aí eu volto para as possibilidades que a gente vê, que a gente tem que trabalhar com a realidade. E aí a gente vê um relato como esse do diretor de uma casa de recuperação, Sim, dizer que tem mais pessoas se tratando de dependência tecnológica do que de dependência química. Então, é um caso realmente de debate público, de fato. é. Urgente. Urgente. E aí, meninos, o que foi que vocês acharam desse tema? Gostaram? Deu para explanar um pouco a mente, abrir os pensamentos, buscar também, claro, a gente está sempre na busca do aprendizado, aprender um pouco para levar para a vida de vocês. Deu para explorar bastante esse tema. Eu me senti bem confortável de falar um tema tão presente hoje em dia e envolvido nos jovens, né? Adolescentes e jovens, e também de me sentir confortável para falar um pouco da minha realidade e dar esse exemplo para quem está assistindo a gente. E eu acredito que é um tema muito, muito importante e que a gente conseguiu realmente abranger várias, diversas coisas que geralmente a gente não vive falando o tempo Para inteiro, falar. não para falar. E eu me sinto muito bem, muito confortável, Qual muito seria a agradecida. mensagem que você deixaria para as crianças, para os jovens e para os pais também? Sobre essa questão realmente de telas, é, eu acredito que uma pausa é sempre necessário. Uma pausa, uma busca por profissional, por esse apoio profissional. Eh, Acredito que nem todos consigam realmente, fazendo com que os próprios pais eles deem uma pausa nas redes, para que possam aprofundar os relacionamentos, mas eu acredito que a busca de viver o presente, viver o ao redor, que tá o ambiente em que a gente está inserido diariamente, sem a necessidade de uma tela, é muito importante. Essa pausa é muito importante. Essa busca por ajuda é muito importante. E principalmente a busca por aprofundar os relacionamentos, principalmente em casa. Perfeito. E aí, Ana, o que é que você tem a dizer desse tema que a gente debateu? Gostou? Eu gostei, porque esse é um tema que realmente precisa ser abordado mais vezes, porque é algo da nossa atualidade e que cada vez vai, querendo ou não, vai piorar, porque a internet está cada vez mais evoluindo e as crianças estão cada vez mais nascendo praticamente no mundo da internet, entendeu? E os pais cada vez mais ocupados, as crianças cada vez mais na tela, sem ter o desenvolvimento correto, porque
isso afeta principalmente as crianças e adolescentes, porque o cérebro ainda está se formando. Então, esse excesso de dopamina, de serotonina, essas coisas, acaba gerando algum distúrbio, alguma coisa, que não seria gerado se ela não fosse, tipo, criada nas telas, entendeu? Esse é um assunto realmente muito importante que não, a gente não vê muita gente falando sobre isso, porque não dão muita atenção, porque acham que isso é besteira, porque isso é uma coisa de que surgiu, tipo, 20 não, 30 anos atrás, na internet, entendeu? Então isso está começando a surgir agora, é algo novo, as pessoas não têm tanta informação sobre isso, enfim. E por isso o papel do podcast Rosa Mística para estimular esse debate e trazer essa reflexão. Qual a mensagem que você deixaria para o público? Eu deixaria viver o agora. Não se importar com a vida dos outros, mesmo que isso te afete, você tem que viver a sua vida. Independente se você viu que fulano faz tal coisa, fulano vai em tal lugar, você tem que viver a sua vida. Até porque não é fulano que vai fazer tal coisa por você, e você tem que correr atrás das suas próprias coisas, dos seus próprios estudos e das suas próprias experiências. Muito bom. E aí, Candice, o que é que você tem a trazer dessa reflexão? Né? Eu acredito que você conversa bastante com seus pacientes, mas assim, trazer de uma maneira mais reflexiva e intensa para alcançar outras pessoas. Agradecer, né? Primeiramente, a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, refletindo, né, sobre essa temática tão pertinente e sugerir, né, que a gente precisa se cuidar, que você precisa se cuidar, que nós precisamos nos cuidar. E se preciso for, e com certeza é, busque ajuda. É sobre isso. É sobre isso. Fica aí a reflexão para você. Então, você que é pai, você que é filho, o ideal é ter uma comunicação aberta, como a gente trouxe aqui, para que todo mundo possa, de alguma maneira, se ajudar, sem barreiras, sem julgamentos e com acolhimento. É assim que a gente vai conseguir ter um pouco mais de equilíbrio, fortalecendo a saúde mental e criando um ambiente mais saudável para se conviver, seja no ambiente da escola, seja no ambiente familiar, seja entre os amigos. O importante é sempre o diálogo. Fica aqui o nosso abraço para você que acompanhou mais um episódio do podcast Rosa Mística, desse tema super importante, como a gente já reforçou. Lembra de assistir os outros episódios, deixar o seu like aqui no nosso canal, se inscrever, que é muito importante, para que você possa acompanhar os próximos que virão e ativar as notificações. Ative o sininho aí, que também é muito importante. Segue lá o Colégio Rosa Mística no Instagram, onde a gente também compartilha cortes desses episódios e você também vai poder ficar por dentro de todas as informações relacionadas à Escola Rosa Mística. Agradecer a equipe técnica que esteve aqui nos nossos bastidores. Temos ali, ó, concentração total na técnica. Vitor comandou ali a parte técnica, a equipe também de social media e de produção. Um forte abraço para todos vocês e fica o convite para o próximo episódio do podcast Rosa Mística.